Foi fácil. Boa noite, Hoje foi. João. Boa noite, Roberta. Boa Boa noite, noite. tudo bom? Tudo bem e vocês? Tudo ótimo também. Tranquilos, isoladinhos aqui. Quarentenando. Sim. Então, pessoal, recebam com muito carinho João Paulo Krajewski e Roberta Bonaldo. Essa nossa live hoje é em dose dupla, né? Para falar. Boa noite. Tem que botar um travesseirinho aqui, Roberto. Ah, ela já botou, e tá, agora sim, ó. Senão ela ia cortar. O João é muito alto. Eu não sou baixinho, é o João que é muito alto. Gente. Aqui, ó, mostra pra galera. Tá, Não tem nada que mostrar. Tá com o travesseirinho aqui, ficou bonitinho. Ai, ai. Começou bem. Muito bom. Então, prontos para Obrigada falar? mais uma vez, Leandro, pelo convite. Eu até te escrevi já. Parabéns pelo prêmio, E merecido. parabéns pelo prêmio, Muito legal. merecidíssimo. Obrigado, a gente tá muito contente. Não tem nada melhor do que ver o trabalho reconhecido dessa forma, né? Formiguinha, formiguinha, a equipe toda trabalhando e ter esse tipo de reconhecimento para a gente é excelente. Com certeza. Que legal. Merecido. Parabéns. Obrigado. Vamos começar esse bate-papo, então? Vamos. Bora. Eu acho que não tem forma melhor da gente começar conversando do que voltando no tempo, né? Eu acho que para chegar onde vocês chegaram, para ter o trabalho reconhecido da forma como tem, né, para emocionar, para tocar a gente, em algum momento lá no passado, na infância ou na adolescência de vocês, alguma coisa tocou vocês ou chamou atenção para que vocês tivessem esse olhar diferente para a natureza, né? Quer contar a sua história? Começa a Robertinha aqui. A gente teve uma fase que a gente não se conhecia, né? Já faz tanto tempo que a gente tá junto. Mas, eu não sei, eu gosto de natureza, de bicho, desde que eu me dou por gente, assim. E é uma coisa, eu acho que eu meio que nasci com isso, porque eu vejo, meus pais são super urbanos, eu vejo muita gente que trabalha, que é biólogo, trabalha com bicho, com natureza, tinha o pai ou a mãe que incentivavam muito. Meus pais, não é que eles não gostavam, mas eles não tinham essa vivência de mato. Sim. A gente passava todas as férias numa praia super urbana, no Guarujá. Mas eu era doida por bicho. Eu não podia ver um inseto diferente. Os desenhos que eu gostava eram com bicho também. Criava lagarta no guarda-roupa. Eu vi desenho uma vez que a lagarta virava borboleta, fiquei assim encantada com aquilo, falei, não, quero ver isso acontecer. Daí peguei uma gaveta do meu guarda-roupa, esvaziei, enchi de folha, enchi de lagarta, minha mãe quase teve um treco quando descobriu. E aí, desde nova, sempre falava que ia fazer biologia, e aí, quando fui para a faculdade, só confirmou, né? E ainda conheci o João logo no primeiro ano de faculdade, então... Daí deu super certo. Sim. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, eu acredito, já vi várias pessoas dizendo isso, mas uma das pessoas que fala muito é o grande Sir David Attenborough. E ele fala uma coisa, eu acho muito verdade, assim, toda criança é fascinada pelo mundo natural e toda criança é muito curiosa. A questão, eu acho, não é aquele momento em que a gente vira um amante da natureza, mas aquele momento que a gente deixa de ser um amante da natureza. Toda criança já está inclinada para isso. Então, eu acho que manter o contato, seja por livros... Eu tinha 4 anos de idade, foi muito fácil para mim escolher a profissão. E minha mãe perguntava para mim, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, eu quero trabalhar com Jacques Cousteau. Na época, passava acho que na Globo. E eu tinha essa fascinação, e nunca ninguém barrou isso, né? Eu ia no supermercado, a primeira coisa que eu fazia, eu corria na peixaria e enfiava o dedo nos peixes. Aí eu chegava em casa, eu queria ver na TV o Jacques Cousteau. Professores de biologia, na época, né, que era? Era moleque, não chama nem biologia, ciências, ou sei lá o que era, me entregavam livros, porque via que eu gostava, visitas a praias e tal. Então, essa manutenção do incentivo, junto com essa fantasia de ninguém falar assim, não, que trabalhar com o Jacques Cousteau você nunca vai trabalhar, né? Fala, não, é isso aí, sabe, esse esforço, esse reforço ao que você gosta. E daí tem aquelas coisas fantasiosas, né? De você ver um filme, eu sempre gostei muito da parte visual. Então, sei lá, desde um filme do Indiana Jones, você fala, cara, ele não é exatamente, não sou um arqueólogo, mas ir atrás de bicho e viajar ao mundo, e você fica vendo aquelas aventuras, né?
chega um momento que é tanta paixão que você gosta do bicho, você gosta da imagem, você gosta do perrengue que você passa para chegar nesses lugares, né? Mas eu acho que o mais importante é nunca ninguém cortar essa paixão e não te afastar tanto da sua paixão quanto do mundo natural. Isso ficou em mim. Poderia ter sido podado, né? Mas acho que ficou. E no caso Sim. meu, como eu falei, né? Meus pais não têm até hoje nenhuma grande afinidade pelo mundo natural, mas eles achavam lindo, sabe? Eu ir no jardim, ficar procurando tatu bolinha, joaninha, de eu ser encantada. Eles achavam diferente, né, para eles, mas eles ficavam fascinados. Sim. E eu falava que ia fazer biologia, eles sempre incentivaram também. Então, acho que é bem isso. Que bacana. E uma coisa interessante de comentar, que talvez muitos não saibam, que além de vocês serem fotógrafos, cinegrafistas, diretores e documentaristas, vocês fizeram mestrado, doutorado, a Roberta fez 2 pós-docs, né? E vocês trazem muito forte isso no trabalho de vocês, né? De divulgação científica, né? De trazer para dentro de casa essa experiência de vocês também como pesquisadores, né? Então, durante essa trajetória de vocês, porque para quem tem um pequeno conhecimento da vida acadêmica, sabe que não é nada fácil fazer um mestrado, doutorado, né? Envolver disciplinas, envolver pesquisa, atividade de campo, e a vida acadêmica e a trajetória de documentaristas de vocês meio que se confundem? Então, eu que meio que comecei com essa história, né? Só fazer um parênteses, assim, o que muita gente fala assim, Roberto e João Paulo, tudo a mesma coisa, não é? Porque assim, um é pequeno, outro é grande. Não, é que a gente está 21 anos junto, então muita coisa faz tempo. Mas assim, o João, desde que a gente se conhece, desde o primeiro ano de faculdade, ele falava para mim, eu vou fazer filme, quero trabalhar. E eu era mais assim, nerd, assim. Eu queria bem carreira acadêmica, eu tenho uma afinidade muito grande, né? Mas eu faço os filmes dela e ela escreve meus papers. É isso que ela... Não, que isso. Não, é que eu sempre fui fascinado por imagem também. Eu era muito... Imagem e música, né? Eu sempre gostei de música. Comecei a estudar piano quando eu tinha 9 anos de idade e tal. E a gente nunca vê as coisas se ligando, né? Depois, para mim, era uma coisa separada. Depois, eu sempre gostei de imagem, ver foto, ver vídeos, né? E o documentário, hoje, uma boa parte dessa linguagem é a mistura dos dois, né? E ciência e a biologia. Então, tudo misturou, né? Mas, quando eu comecei na biologia, eu gosto de tudo. Gosto de estudar bicho, gosto de fazer trabalho de campo científico para escrever paper, gosto de discutir com colegas e tal, gosto de todas as etapas. É uma paixão que, como você falou, não é um ramo fácil. Eu acho que existe uma seleção para quem vai lidar com biologia, que é assim, aquela coisa romântica, né, que é tudo lindo, que você está no meio do mato, depois começa os perrengues. Para arrumar bolsa, para escrever, 3, 4 anos para escrever um paper, para depois ser aceito e ainda tomar porrada na cabeça, né? E fora isso, financeiramente não é mole. Mas quando você tem aquela verdadeira paixão por cada etapa, você vai levando e gosta e está feliz. E no meu caso, desde esse começo na faculdade, eu queria fotografar, filmar. Eu ia com uma câmerazinha que meu avô tinha me dado, horrível assim, na época, né? Mas era difícil pra caramba. Coitado dele, o presente foi um grande presente, mas estou dizendo em consideração que a gente tem hoje, né? Sim. Que hoje você faz qualquer coisa com celular, mas era fitinha. Então eu voltava com umas fitinhas, ia no campo, gravava uma ida pro campo, assim, mal e porcamente. Editava em fita de vídeo, né, apertando o botão. Tem uma galera da live aí que não sabe nem o que é uma fita. Depois a gente pode fazer uma live e mostrar equipamentos antigos né? E editava na fitinha mesmo. Então, eu comecei na biologia e falei, aqui é um ninho de histórias, né? Você conhece colegas que estão estudando de aranha, bicho do mar, e o cara te conta uma história, você fala, que coisa incrível. A pessoa tem que saber disso, né? Então, essas histórias, contar histórias é muito legal. E foi assim que começou. A Roberta ficou mais tempo na vida acadêmica, começou a me ajudar também no mergulho, em imagens subaquáticas, né? Fazia bastante coisa legal. Ela solta, as bolinhas dela são desse tamanho, então ajuda. As do João são dessas. Não, mas é verdade mesmo, ela tem uma habilidade para chegar perto de bicho que é incrível, né?
Então, ela fazia cenas lindas de comportamento dos bichos. Então, a gente foi mesclando nisso. Mas eu já meio que fiei na cabeça, não, eu gosto de fazer isso aqui, eu vou fazer. E a gente fica com aquele medo, né? Mas vai os dois para esse lado, e aí, arruma trabalho. Então, a gente sempre foi muito precavido, assim. Eu comecei a trabalhar com essa parte de documentário, estava fazendo doutorado. Terminei o doutorado, mas no meio do doutorado eu já estava bem inclinado para isso, tanto é que com outros contratos que eu tive, eu até cancelei minha bolsa na época, né? Falei, não, e terminei o doutorado, né? E foi embora, mas hoje, e a Roberta, depois de um tempo, falei, se não tiver alguém aqui para me dar uma força, muitas coisas que ela podia não só ajudar, mas colaborar muito. E demorou, né? Foi uma transição, ela ficou meio assim. É porque, assim, eu sou apaixonada, nós dois somos apaixonados por ciência, então a gente fala assim, não, o legal de cada um ficar em uma área é que a gente tem um pouquinho, os dois acabam tendo um pouco de tudo, né? Claro, então, se complementa. Exato, mas assim, eu tinha muita vontade de trabalhar com ele, tanto é que quando a gente tirava férias, a gente fazia gravação, ajudava, ia mexendo nas câmeras, quando ele ia escrevendo o roteiro, eu ficava espiando para ir aprendendo e tal. E eu sempre falava, será que eu mudo, não mudo? Mas quando eu terminei o meu segundo pós-doc, que foi o que eu fiz na USP, o João estava super sobrecarregado e eu falei assim, na minha cabeça era assim, eu vou tirar 6 meses, de 6 meses a 1 ano, para ver, né, como é que é a experiência de trabalhar integralmente só com o João Paulo, ajudar tal. E no fim, tô até hoje. Mas, não sei mais. Mas acho que essa interação de filmar as histórias, e muitas vezes assim, você ir com a cabeça de cientista e você registra aconteceu algumas vezes até, você registrar um comportamento que virou uma notinha, virou um paper, né? Então você ter a cabeça para olhar e falar, opa, peraí, isso aqui é uma coisa em comum, interpretar o que está acontecendo, gravar, né? E claro, assim, uma pessoa que tinha essa mente, que foi uma influência gigantesca, nós dois, na verdade, foi o professor Ivan Sazima, que foi nosso orientador de mestrado. Iniciação científica também. De iniciação científica, né? Que ele dava uma força muito grande, porque naquela época, hoje é muito comum, eu acho que é até uma obrigação do cientista, né? Se preocupar em divulgar o trabalho, a ciência e esse tipo de coisa. Com certeza. Eu já tô falando naquela época, eu tô meio velho, mas naquela época... no começo dos anos 2000, vamos ser mais claros. Era uma coisa muito separada, você não tinha rede social, então isso já mudou muito, né? Era ciência de um lado, divulgação de outro, a divulgação não é ciência e tal, então... Não se conversava praticamente. Eu me sentia culpado no começo, eu falava assim, que eu tô perdendo tempo aqui filmando peixinho, e eu não estou escrevendo meu paper, mas será que eu posso fazer? Eu me sentia culpado mesmo. E o professor Ivan sempre foi uma pessoa incrível nesse aspecto. Vamos escrever um livro junto de divulgação. As pessoas têm que conhecer isso. Vamos fazer coisa para revista, os filmes. E nos filmes virou uma ferramenta de divulgação, mas também de sentar com ele, aprender, observar os comportamentos, interpretar. E também de fazer pesquisa, olhar e falar, nossa, uma ideia nova para pesquisa está aqui, os dados estão no vídeo, né? Então, o pessoal está aí, ó, curtindo Ivan Sazima. Ele é maravilhoso. O pessoal da Lucélia aí, mas com certeza, professor incrível. Mas foi muito legal, acho que reforçando isso daí, desde moleque, né, de gostar da natureza, até entrar nessa parte de divulgação e de ciência, sempre pessoas que deram apoio para as loucuras nossas, né? Não, faz. Na maioria das coisas que você faz, dá errado na vida, você depois refaz, mas alguém toda hora te tesourando. Tem que ter umas loucuras assim. Que legal. Bom, o João e Roberta, vocês até comentaram no início da nossa conversa que o Jacques Cousteau foi uma das inspirações para vocês, né? E ele sempre dizia que as pessoas protegem aquilo que elas amam, né? Só que a gente não consegue, não pode amar o que a gente não conhece. E o que fica bem marcante no trabalho de vocês, que eu já tinha comentado, que não é apenas uma fotografia ou uma imagem que vem, mas ela traz uma informação e vocês sempre têm cuidado, até, por exemplo, citando o Vida no Azul, que a gente vai comentar depois, de conversar com pesquisadores, de fazer essa mescla, né, de conhecimento popular, conhecimento local, com um pesquisador que trabalha com aquela espécie ou com aquele ecossistema,
né, como uma forma de trazer isso para dentro das nossas casas e como uma forma de educar e de conscientizar, né? Pode falar. Não, eu acho que é fundamental, sabe, você ter esse incentivo e poder mostrar. Até tem gente comentando aí, né, falando de você, às vezes, fazer um paper, criar uma informação, né, e não mostrar isso para as pessoas. E se as pessoas não veem essas histórias incríveis do mundo natural, elas não vão, como você falou, conhecer, não vão querer proteger, né? Então, eu mesmo, quando comecei, agora mudou um pouco, né? A gente tem acesso a ir para muitos lugares e tal, e acesso a documentários, mas como é que a gente ia conhecer, né, o que tem na África, os recifes de corais mesmo, para um brasileiro, né? Se pegar um recife de coral desses incríveis de água claríssima, tão longe, né, para a maioria das pessoas. Então, como é que você vai ver na década de 80, 90, não, 90, que eu estava me apaixonando por isso, né? Então, isso foi sem dúvida uma coisa que me incentivou muito, acho que muita gente, né, que está na biologia, tá porque viu algum filme, algum vídeo, ou são pessoas que tiveram um contato muito especial com a natureza, uma chance de ter um contato muito especial com a natureza. Mas isso não é para todo mundo, né? Como eu falei, né, no começo da live, eu cresci num ambiente totalmente urbano. Urbano. Apesar de ser do interior de São Paulo, mas toda urbanoide e tal, passava as férias numa praia de concreto quase. Era um mar de guarda-sóis. E o que me emocionava era ver até desenho animado, filmes, revistas. Meu avô tinha uma coleção chamada Os Bichos, que, nossa, eu viajava naquilo. Então, é muito importante para sensibilizar, para trazer as pessoas para o mundo natural, essa parte da divulgação. Eu acho que, para mim, foi uma influência muito grande, como eu falei, assim, poder ver na televisão coisas que eu nem imaginava. Eu tenho um priminho também, de 11 anos, que é fascinado por bicho, e ele, hoje no YouTube, ele vem e você viu o fóssil do não sei o quê, o moleque tem um conhecimento, assim, que eu invejo, porque, né, sabe coisas incríveis, e por saber essas coisas, ele vai querer, você me leva para ver um tubarão-baleia um dia, você me leva em tal lugar, e eu acho isso incrível, né? Da gente poder fazer isso e, né, trazer as coisas para as pessoas conhecerem, e também a gente ter essa liberdade dentro do documentário da forma de como contar uma história, de trazer essa ciência, né? Eu acho que é um dos grandes influenciadores de conservação. Por outro lado também, os homens que não amam, não conhecem, não amam, não protegem, mas também quando conhecem, destrói. Então, existem casos assim que as pessoas têm que ponderar, né? Você não destrói aquilo que você não conhece também, infelizmente. Então, você saber mostrar de uma maneira inteligente, né, o mundo natural, porque hoje em dia, se você depende do que você mostra, o pessoal já vai lá querer destruir, infelizmente, né? Tem casos isso acontece mesmo. Tem documentários, áreas que eram pouco conhecidas, que as pessoas começam a ir em massa para esses lugares, né? Então, e agora essa cultura da selfie, né, que a gente está vivendo, ou estava vivendo antes do confinamento e do Covid, mas é tudo por uma selfie, né? Então, desde azucrinar bicho até lotar alguns lugares, tal, para replicar selfie de famosos. Então na internet. O mostrar, mas guiar também a maneira de se aproveitar daquilo. Acho que são duas coisas bem legais que o documentário pode passar, né? Traduzir o trabalho científico, que muitas vezes está restrito ali para o resto. Ótimo. Bom, depois dessa pequena introdução, como sei que tem muita gente curiosa aqui para muitas informações, até porque logo que a gente fez a primeira live, a gente fez uma enquete no Stories pedindo sugestões, né, de temas. E esse foi um dos temas mais sugeridos, né? Que legal. Tem muita gente, né, que acompanha vocês, e acompanha o documentário de forma geral, mas sabe muito pouco, né, sobre a profissão, sobre a carreira de um documentarista e tudo que está por trás. Eu queria, para a gente dar início a mais detalhes da carreira de vocês, para a gente falar um pouquinho de números. Por exemplo,
quantos documentários e episódios para séries documentais vocês já fizeram até hoje? Nossa, eu sou ruim de número de cabeça aqui, mas vamos lá. Nossa, olha, Domingão Aventura, que é o quadro que a gente apresenta no Faustão, Sim. eu apresentei 64 matérias, bichos ao redor do mundo, e domingo agora vai ter mais uma, então acho que 65. Aliás, uma sobre a Amazônia, sobre Jacareaçu, muito bonito, trabalho lindíssimo da Reserva Mamirauá. Aí a gente fez, legal. Nossa, mais produções nossas. Não, né? Eu fiz 4 domingões. Calma, vou chegar lá. Apresentou, mas participou de vários outros. 4 já? Antes eu fazia parte de pesquisa, né, das pautas e produção. E apresentar foram 4. Muito bem. Então, quase 70 juntos aí, mas mais do que esses 4, ela foi em vários outros gravar também. A gente fez uma série para o Animal Planet que chamou Florestas Animais, que foram 5 episódios sobre florestas do mundo. A ideia era contar Foi muito curioso essa série, porque a gente brasileiro está acostumado a ver floresta tropical, Mata Atlântica. Eu sempre visitei Mata Atlântica. Sim. E para a gente floresta é bromélia, beija-flor e macaco, né? Aquela coisa. Sim. Daí a gente foi morar na Austrália. E na Austrália não tem beija-flor, não tem macaco. E não tem bromélia. E não tem gato. Não tem um felino, não tem nada. Então, eu olhei aquela floresta e falei, meu, que floresta bizarra, né? Ela parece muito, parece que você está dirigindo na costa de São Paulo. E é totalmente diferente. Eu falei, puxa, vou fazer uma série contando essas diferenças, né? Aí comecei com uma câmerazinha pequena, mini DV, aquelas bem simplesinhas, né? Gravar comportamentos de bicho e mostrar, olha, uma floresta tem esse grupo, a outra tem esse, essa não tem macaco, mas tem canguru que sobe em árvore e tal. Aí a gente fez uma série de 5 episódios de meia hora para o Animal Planet, chama Florestas Animais. Passou já faz 3 anos. Aí a gente fez um documentário de golfinhos em Fernando de Noronha. Isso produção nossa mesmo, né? Sim. E agora o Vida no Azul, que são 12 episódios. Tem mais 2 inéditos, depois vai reprisar. Que é de vida marinha. 12 episódios de meia hora, também usando arquivo e imagens que a gente tinha de pesquisa, de várias coisas, né? Sim. Fora isso, participações em outras gravações dentro de Globo Repórter. Um dos inícios grandes que a gente teve foi com uma afiliada da Globo aqui de Campinas, a IPTV, e eles queriam filmar histórias em Fernando de Noronha, né, das nossas pesquisas. Das nossas pesquisas, inclusive. E eles também deram um incentivo super legal, eram pessoas que foram grandes influenciadores para a gente, faziam belas imagens tal, de natureza. E aí eles convidaram, vamos fazer, deu caldo isso aqui, ficou bonito o programa regional, vamos fazer um Globo Repórter? Aí foi, a gente foi para a Austrália, eu liguei para eles, vamos fazer um aqui na Austrália? Vamos embora, né? E daí depois a gente começou a trabalhar para produções de fora, da BBC. Eu fiz um trabalho para o Blue Planet 2, o Planeta Azul 2. Planeta Azul. Né? Depois eu fiz o... É que assim, demora tanto para sair os episódios que a gente filma depois de 3 anos aí acaba. Mas tem um que chama Grandes Rios. Grandes Rios da Terra, que inclusive, para quem tem, claro, Net, tá disponível naquela parte do On Demand lá no NetNow. É bem legal. São 3 episódios, a gente trabalhou no primeiro, sobre a bacia do Amazonas. Amazonas, Mississippi e Nilo. A gente fez a maior parte das imagens do Amazonas. Depois a gente fez o Primates. O Primates, o Primatas, acabou de lançar. Aliás, são 3 episódios. O último que tem imagem nossa vai passar nesse domingo. Mas no Reino Unido. Depois vem para cá. Tem outros que a gente já está gravando para a BBC, que vão sair daqui a 2 anos. Tem Seven Worlds. Seven Worlds, que saiu também, que aqui veio como Um Planeta, 7 Mundos. Muito bem. Grande acerto. Esse mostra a fauna de diferentes continentes, né, com um pouco da parte histórica, né, de como essa fauna veio parar ali e tal, mas cenas incríveis. A gente fez esse, daí tem a gente está trabalhando em mais 2 e tem um para Netflix também, que deve sair o ano que vem. É que agora também com essa questão do Covid mudou um monte de data, né? Atrasou. Totalmente, né? A gente teve umas 4 viagens já de gravação que foram
adiadas para o ano que vem. Cancelados. Nossa, tá uma loucura. Como afetou tudo. Nossa, e eu tô aqui só pensando tantos lugares, né, relacionados a todos esses documentários que vocês fizeram. Vocês saberiam dizer por quantos países vocês já passaram fazendo isso? Uns 60, mais ou menos. O João 60, eu acho que estou em 40 pouquinhos, mais ou menos. Por aí. Alguns países a gente visitou várias vezes, né? Porque pega um país que nem a Austrália, é gigantesco. Então, Estados Unidos, Canadá, tem países muito grandes que a gente viajou várias vezes. Mas em países deu uns 60 e várias viagens. Boas horas apertado no avião. E além de documentários, tem livros também, né? Uma coisa que vocês se preocuparam foi passar esse registro de vocês para além da tela. Foi. O primeiro livro a gente escreveu junto com o grupo de pesquisa do Ivan Sazima, né, nosso orientador de mestrado. Na época era ele, a filha dele que era estudante de doutorado, Cristina Sazima, o João e eu que éramos estudantes de mestrado, e era tanta, né, a gente teve tantas horas de mergulho e conhecia tantas histórias dos peixes que ele que veio com essa ideia, a gente podia reunir tudo em um livro, publicar. E na época era foto com filme ainda. Sim. Tem uma galera também que não vai saber o que é filme. Eu já vi que teve alguém solidário aí que até comentou que sabia que era filme. Pra eu não me sentir tão velho. É bom me explicar que eu não sei. Mas filme, tá? Mas era com filminho, a gente dava um trabalho no cão, né? Fotografar com filme embaixo d'água, 36 poses. Montar os slides depois. E eu me lasquei porque eu tinha a caligrafia mais bonitinha do grupo. Ou assim eles falavam, então eu que tinha que colocar os nomes nas moldurinhas todas dos slides. 60 rolos de slide, vez que Nossa! Contava. Mas aí o Ivan foi incrível, né? Ele deu uma força, vamos fazer para o público geral, tem tanto mergulhador em Fernando de Noronha, precisa entender o que os peixes comem, como que eles se defendem, né? Então esse foi o primeiro que a gente fez. Depois teve o Vida em Nossos Mares, que foi um livro de foto geral do mundo. Isso. Olha aqui, ó, o presentão. Opa. E esse aí foi, né, várias viagens. Depois eu colaborei para um livro do projeto MARE, que é Monitoramento Ambiental da Reserva do Arvoredo e Entorno, em Santa Catarina. É um projeto muito grande de monitoramento, muito bonito. E eles fizeram várias publicações, sites, relatórios, e eles queriam fazer um trabalho de divulgação. Então eu fiz as fotos do livro todo, a maioria delas, tem outros fotógrafos também. Um capítulo só de foto, eu achei legal, eles estão fazendo monitoramento, contando bichos, né, criando aqueles dados, mas eu queria que as pessoas, que os leigos vissem, enxergassem de uma maneira mais artística o que tem ali. Então você tem a maneira de expressar com dados, com quantitativo, que é fundamental para um monitoramento bem feito, que está na metade do livro, explica tudo, com bastante fotos das coletas também, né? E uma parte que é um ensaio fotográfico. Esse livro é até legal que ele está disponível gratuitamente para download em PDF, mas tem o impresso, eu não estou com ele aqui. Ele é bonito, um livro também, capricharam na impressão. E fora isso, eu acabei publicando um livro também sobre, esse é bem science mesmo, biologia de budiões, né, dos peixes papagaios, que foi o grupo de peixes de recifes tropicais que eu estudei durante o meu mestrado, doutorado. Sim. Aí eu primeiro escrevi uma revisão, porque tantos anos trabalhando com eles e conhecia vários especialistas, pensei, vou escrever uma revisão. Aí quando terminou a revisão, um colega meu de doutorado e que também foi autor da revisão falou para mim, a gente podia editar um livro. O que você acha? E eu já estava meio assim, pensando em sair, né, do meio acadêmico, dar essa brecha para trabalhar com o João. Falei, não sei, porque eu estou saindo. Ele falou assim, não, mas é mais um motivo para você publicar um livro, para você ter toda essa informação organizada. E aí eu trabalhei como editora nesse livro, Biology of Parrotfishes também.
Aqui, ó, só uma coisa, o pessoal tá perguntando direto, que eu falei que Tão tinha louco livro de graça, perguntando. cara, que livro, que livro. Aí, até o Beto Linder aqui, que eu tive o prazer de fazer uma live com ele, ele escreveu, acho que o corretor corrigiu, colocou Maré, não é, é Maari. É M-A-A. Maari. Na verdade, é que parece de mar, Mari, né? Mas é monitoramento ambiental da Reserva do Arvoredo em torno. E Sim. esse livro do projeto Maari tá na internet e dá para baixar. Acho que se colocar no Google o livro, Não, Projeto acha. Maari, acha facinho. Acha É da hora. lindo, é lindo. Assim, é muito bom, as informações são incríveis. Só Aliás, aproveitando para dar os parabéns lá para a equipe que fez, né, de ter essa intenção hoje, isso está crescendo cada vez mais. Suas lives são a prova disso, várias outras pessoas. De terem essa vontade de divulgar, falar para as pessoas, né? E, claro, essa quarentena potencializou um pouco tudo isso, mas muita gente, vamos mostrar o que a gente está fazendo, é muito legal ter esse... É uma obrigação, na verdade, do cientista, né? Total. O Guilherme já baixou o livro. Olha, já tem gente que baixou aí, só não sai da live, cara. Pô, sacanagem, baixar o livro. Deixa para ler depois, né? Se começar a baixar o número de gente na live aqui, eu vou travar o livro. Aqui eu esqueci de mostrar que estava falando, essa é a vida dos peixes de Fernando de Noronha, ó. Mais outro. Depois, Depois pessoal do Brasil na capa. Exatamente. A donzela de rocas. A partir de amanhã, depois eu vou pegar, pessoal, com o João e com a Roberta, os links para os sites, ou seja, do que está disponível, ou onde comprar, e a partir de... Depois eu compartilho com vocês aqui no Stories com o link direto, arrastando a tela, daí fica bem fácil, tá? Então, tudo que tiver disponível a gente vai passar aqui para vocês terem acesso. Agradecemos a divulgação. Tá. A gente estava falando, além de todos esses lugares que vocês visitaram, que eu particularmente gostaria de fazer um destaque, que a gente conversasse um pouco, é sobre mergulho. Até porque as imagens são extremamente fascinantes. No último episódio do Vida no Azul, olha, tive que segurar o choro, viu? Ainda mais juntando aquela imagem com trilha sonora e tudo mais, é demais, né? Fico muito feliz. Parabéns mesmo. Então, eu queria que vocês... Só falar uma coisa, que várias pessoas, como era episódio 10, a gente já achou que a série acabou, mas tem mais dois. Tem mais dois episódios. O 10 no Brasil é um número muito mágico, e do futebol, outra coisa, acho que acaba tudo no 10, não, a gente fez 12. É um número cabalístico, quase. Uma dúzia de 12, galera. Então, fala um pouco pra gente dos lugares que vocês mergulharam até hoje. Tipo, vocês têm ideia também de quantos lugares vocês mergulharam, seja no Brasil ou fora? Eu acho que em países deve ser uns 20, mais ou menos. Aí, né, tem alguns países que a gente foi em várias regiões, né? No Brasil, a gente conhece vários lugares na costa, na Austrália também, mas acho que são 20 países. Mas... Por aí. Olha, eu não sei lugares, não. A gente tem um mapinha, não tá aqui na mão, assim, que a gente... foi quando a gente morou na Austrália, a gente mergulhou muito ali na Austrália e Indonésia, que é impressionante o lugar, né? Foi para vários pontos. Mas eu não sei. E também depois começamos a se enfiar nas águas geladas. Aí a Robertinha foi um pouco relutante, o negócio das orcas que passou. Ela foi, não vou, tá louco, é frio demais. No fim, adorou, porque ela é marinha. Tacamos ela na água lá, ela conseguiu ficar 1 hora. Foi muito legal. Tanto é que eu voltei depois, a gente fez uma segunda viagem. Mas a gente, sei lá, quando eu tava contando os mergulhos, fazia os logs lá e anotava mais ou menos, a gente parou de contar nos 4.000. A Roberta mergulhou mais que eu ainda. Barbaridade, muita coisa. É bastante coisa. E o que é legal, assim, que a gente mergulhou em uma variedade boa. A gente mergulhou muito em Recife de Coral, até porque era onde eu fiz o meu doutorado, meu pós-doutorado também nas Ilhas Fiji. Mas, como o João estava falando, a gente também teve experiência de mergulhar em lugares temperados, então na Tasmânia, na Califórnia, depois no Ártico também, lá na Noruega, por um bom motivo. Na Noruega é quase lá para 70 graus de latitude. Eu mergulhei no outro lugar da Noruega também.
É dureza, frio pra caramba. Na Tasmânia, falou Tasmânia? Tasmânia eu falei. Sul da Austrália, então bem diferente, assim. Muito. Ambientes completamente distintos. Completa, de kelps, né, a lugares de Recife de coral e tal, bem... Recifes bem super diversos, né? Como o da Indonésia, da Malásia. Os recifes únicos brasileiros, que a gente já falou Sim, também, né? há recifes bem assim, bem pobres em diversidade, né? Como a Ilha de Páscoa, que a gente foi também. Então, é legal por isso, né? Acaba tendo uma experiência bem variada de mergulho. Eu gosto de me meter em... Agora estão mergulhando um monte de água doce, eu gosto de conhecer coisas diferentes. Foi uma das coisas que me encantou nessa produção de documentário também, você poder sair e dar uma olhada geral em tudo, assim, né? Foi bem Sim. legal. Dizer qual foi o mergulho que mais emocionou, ou que mais impactou, seja do ponto de vista assim, positivo ou até mesmo negativo? Então, positivo... Fala um negativo e um positivo. Eu já sei. Positivo eu já sei o seu. Se não for, eu vou mentir. Positivo eu achei até engraçado, porque eu fiz essa pergunta, coloquei aquela coisa no Instagram, né? Vocês têm perguntas para mim e tal. E daí alguém perguntou isso, qual foi o lugar que mais te encantou? Aí eu respondi, o João não viu e depois ele foi fazer uma live, acho, e ele deu a mesma resposta, eu não sabia. E foi nas Ilhas Salomão. Porque é um lugar assim que é muito pouco turístico e a gente ficou num lugar super isolado, tipo, não tinha aquele negócio de ter um monte de barco, um monte de mergulhador, era um hotel, um lodge com 2 quartos só, a gente ficou em um deles. Eu acho que, pelo que a gente ouviu lá, o mergulhador mais próximo da gente devia estar a uns 600 quilômetros de distância, e olha lá. E eu lembro Nossa! nada. E eu lembro que a gente... Província central, né, de... Western. Isso, Western Province. Província ocidental. E eu lembro que a gente pegou o barco e tal. A hora que a gente caiu na água, primeiro assim, as formações dos corais, né, era uma coisa assim maravilhosa, gigantes, uma diversidade de formas, de espécies. Tem umas fotos aí, não tem? As fotos da... Vou pegar aqui. E fora isso, assim, a gente entrou na água, era baleia piloto, tubarão, cardumes de peixes, tanto é que eu lembro que eu olhava aquilo, eu tava com câmera, o João também, chegou no momento que os dois, assim, a gente cruzou os braços e ficou olhando assim, falou, gente, eu não vou nem filmar, porque é muito bonito, tipo, a gente filmou também. Mas foi tão surreal, assim, e fora isso, ali, relativamente próximo, tem um vulcão submarino, o Cavate, e dava para escutar o som do vulcão embaixo d'água também. Que loucura. Eu tô vendo se eu acho aqui. Pô, cadê? Daqui, Não, vale a pena mostrar pelo menos uma foto pra galera ter noção. Não, que foi um mergulho que... Não, pegando meu celular. Pode Tá falar. aí? Pode falar. Então tá bom. Não, a gente ficou assim, a gente não tava esperando, né? E a gente ficou, era bobo assim, porque a gente olhava um pro outro embaixo d'água, punha a mão na cabeça, fazia assim, ó, olhava, punha a mão na boca. Inacreditável. Sabe quando você olhava assim? Porque é uma formação de coral. Essa aqui é um dos paredões aí, né? Esse aqui é um deles. Vê se, peraí, eu tenho o braço mais comprido aqui, vamos lá. Vamos ver se dá pra ver a galera aí, mais ou menos. Dá uma clareada, né? É uma judiação. Mas depois a gente tem no Instagram nosso também. Mas a Roberta, não sei se deu para ver aí. A Roberta num coral gigantesco. E fala o negativo agora ou você quer falar o seu positivo? Não, pode falar o negativo. Não, eu achei o negativo engraçado, porque foi uma coisa que me marcou muito. E outro dia eu tava contando isso pro João, o João nem lembrava disso, mas para mim marcou muito que quando eu morava em Fiji, a gente morava em países diferentes, né? Eu morava parte do ano em Fiji, parte do ano nos Estados Unidos. O João trabalhava com filmagem já no Domingão e morava no Brasil. E a gente já estava, acho que uns 4, 5 meses sem se ver, mais ou menos. Eu estava morando em Fiji, fazendo pesquisa e tal. E o João ia me visitar no final do ano. E o meu chefe falou assim, não, vocês podem tirar aí uns 10 dias de folga, também porque era época de Natal, Ano Novo, não sei o quê, e depois volta para a estação de pesquisa. E o João tinha férias também e foi me visitar. E eu lembro que eu procurei um lugar para a gente tirar férias que não fosse na vila onde eu estava morando, né? Até para eu ver alguma coisa diferente em Fiji. E eu achei uma ilha lá, Ovalau, que até era a antiga capital. Eu adoro história também.
Então eu falei, ah, legal, antiga capital. E fui ver, tinha umas fotos bonitas dos recifes e até de mamífero marinho. Falei assim, nossa, deve ser espetacular o lugar. Aí peguei, fiz uma propaganda para ele. Falei, não, vem, você vai pirar, vai ser maravilhoso. Aí fomos lá, chegamos no primeiro dia de mergulho, os recifes assim, destruídos. Mas assim, no fim foi interessante. Não, mas o que aconteceu, deixa eu falar. O que aconteceu é que teve uma explosão populacional daquelas estrelas do mar, coroa de espinhos, né? A Cantaster. A Cantaster Planck, né? Planck, que quando elas saem de controle, né? Elas devoram mesmo as colônias, elas fazem uma devastação horrorosa. Mas no fim, assim, foi interessante. Até muitas das imagens que a gente usou na série são desses recifes bem devastados e perto de Ovalau tinha um dos recifes mais lindos que a gente já mergulhou até hoje, os recifes de Vacaia. Eu não sei como é que estão até hoje. Né? Então, isso foi curioso, assim, foi um negativo, mas do ponto de vista biológico interessante, que a gente fez um mergulho atravessando um canal que era 1 quilômetro de largura ali. Foi um dos mergulhos mais lindos que a gente fez na vida, assim, um paredão de corais, tubarão-martelo, raia-manta, uma coisa impressionante. Né, peixe para tudo quanto é lado. Aliás, puta, olha que curiosidade, tá aqui eu tirei uma foto lá, não sei se vai dar para ver direito aqui, mas por coincidência pura, ela foi para a capa desse livro aqui, ó. Esse era lá, ó. Lá em Huacaia. Mas... Né? E daí, o que aconteceu? Olha, dá para ver pela cor aí, né? Dá um Recife, tá meio com letreiro, mas uma coisa incrível. E aí, atravessando o canal, a gente foi os recifes destruídos, só que toda a estrutura dos acrópolis, aqueles corais bem ramificados, estavam lá. E assim, você via as estrelas, era um recife que tinha acabado de morrer. Nossa. Então, e o pessoal falou, não, tá tendo uma invasão, segundo o que o pessoal estudou lá, provavelmente por excesso de matéria orgânica, esgoto na água e tal, em alguns pontos. E eles falaram, meu, tá assim, ó, tá um recife atrás do outro morrendo, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A galera tinha um pessoal reclamando do áudio ou da imagem. Pixelando aí. Dá um ok. Vocês estão ouvindo a gente? Pixelou? O que rolou? Tá um monte de gente reclamando. Desculpa, eu acho que tá pixelado, Sim. mas o áudio tá bom, é isso? Acho que é o horário também, né? A resolução eu achei que era só para mim, talvez, porque para mim tá sem foco praticamente no rosto de vocês desde o início, mas algumas pessoas estão falando também que agora melhorou, só porque a gente falou. O áudio tá perfeito. Eu tô vendo tanto a nossa imagem aqui quanto a sua imagem muito bem. Mas por incrível que pareça. Senão a gente sai, você chama a gente de novo, às vezes... Mas eu lembro que a live do Gui também foi a mesma coisa, né? Até ele sumiu. Só a imagem... Não sei, será que vale a pena a gente sair e você chamar a gente de novo rapidíssimo? Eu acho que vale, João. Eu acho que vale, porque daí assim a gente ganha mais um tempinho também. Mas eu acho que vale a pena a gente reiniciar, até porque tá com 46 minutos já. Podemos reiniciar? Ótimo. Então já faz um reboot total aí. Tá, jóia. Tá, eu só vou encerrar, salvar o vídeo rapidinho e daí a gente recomeça, tá? Maravilha. Beleza. Melhorou 100% agora. Bom. Valeu a pena, então. Valeu a pena. Sim. Tá? Podia ter feito isso antes. Você não queria interromper a conversa? É chato, mas o pessoal começou a reclamar. Falei, deixa eu dar um toque, vai que... Sim. E é engraçado que pra gente estava perfeito. Então, é difícil ver. Valeu, galera. Obrigado aí não só por comparecerem, por como ajudar. Por favor, porque... avisem. Praticamente até a primeira hora eu não vi ninguém falar nada. Então eu tava achando, tinha certeza que era só para mim que tava ruim. E a imagem daí eu segui normal, ninguém falou nada. Depois começaram a falar. Então agora podemos bater papo tranquilo. Agora eu consigo ver o olho de vocês. Mas foi assim, no primeiro, para mim foi desesperador ainda, porque eu fiz uma propaganda para ele, né, vindo do Brasil. Para mergulhar em Fiji, mas para você nem foi tão traumático. Mas é muito maluco isso, né? A gente que mergulhou em vários lugares, a gente ter lugares que a gente sonha, que a gente sabe por histórias, pelo histórico da região, do lugar que era para ser encontrado um recife de coral incrível, e quando a gente chega lá, destruído.
Então, recifes que a gente sabe que o básico, um Recife do Pacífico, pegar na Polinésia Francesa, é um Recife que você espera ali ter 70%, 80%, 90% de cobertura de coral, né, em volta de um atol. E você chega lá, até quando a gente foi fazer pesquisa em Muré, na Polinésia Francesa, os recifes estavam com 5% de coral. Nossa. Entendeu? 10%. Daí eles começaram a mostrar para a gente as imagens de monitoramento, imagens antigas, né? Aí você vai para uma ilha vizinha, os recifes são incríveis. Então, assim, isso mostra como está sumindo rápido, sumindo. Sim. A gente falou até numa live nossa isso de recifes na Austrália, onde a Roberta, né, teve bolsa lá da Lizard Island, que é na barreira de corais. Isso é incrível e, de repente, o pessoal da BBC foi lá gravar o final do Planeta Azul 2 e não achavam coral para terminar a sequência que eles queriam fazer, sabe? Tá acontecendo muito rápido, é muito local também, tem ilhas, né, que você tem um Recife num canto que está lindo, como foi em Fiji, atravessou, está destruído, e é um negócio triste, assim, né? E a gente passar, e já aconteceu isso, de programar viagens com a pressa de ir num lugar antes que ele acabe. Então fala assim, olha, eu queria conhecer que lugar? Tal lugar, mas vamos priorizar esse aqui, porque esse aqui logo vai morrer. Tá ameaçado. Até Nossa. Esse Recife que eu tava Triste. comentando das Ilhas Salomão, que a gente mergulhou, a gente não sabe como é que tá, porque quando a gente saiu de lá, já estava rolando o desmatamento, uma empresa tinha comprado o direito de explorar a madeira, né, derrubar as árvores da ilha, e a gente sabe, né, você tira a floresta, você acaba os recifes. Já era. Então, isso foi muito curioso, porque era uma ilhazinha minúscula, né? A gente saía do hotel com um barquinho bem simples lá, uma loucura, assim. Motor podre, o rádio podre, o cara que estava no barco, pra você ter uma ideia, a gente fez um mergulho com o Dive Master, quando voltou, o barco estava parado, tinha uns 2 pés para cima, assim, né? E a gente parou, a gente saiu a uns 100 metros do barco. Eu falei, ou o cara morreu, né, durante o nosso mergulho. Não, eu falei, aconteceu alguma coisa com ele, né? O cara tava dormindo. Então, assim, é um outro planeta, sabe? A gente, uma bagunça. E, assim, era uma micro-ilha. Foi o Recife mais lindo que eu vi na minha vida. E aí a gente viu um pedaço da ilha quando a gente deu a volta, né? Um pedaço meio desmatado. Eu perguntei pro cara, o que é isso? Não, eles estão tirando madeira. Eu falei, tirando madeira, cara. Sabe, um lugar no meio do nada. Aí eu subi, na época tinha um dronezinho, mais ou menos, o primeiro drone que lançaram, 5 minutos de voo, subi. Quando eu subi o drone, tinha um buraco, igual uns 3, 4 campos de futebol no meio da ilha, que era só barro, e um trator naquela ilha. Não sei como aquele trator desceu, porque não tinha pia, era uma micro-ilha. Então você imagina, assim, barro numa ilha cercada de recife de coral, a gente sabe que a hora que chover, aquele sedimento vai ali. É um lugar que eu queria muito voltar, porque eu não sei nem, sabe, eu tenho medo, porque pode ser que tenha acabado, mas mudado completamente. Vários lugares, né? Sim. Infelizmente. Acho que, inclusive, seria até bacana comentar, trazer para o Brasil, falando, já que a gente está falando de coral e branqueamento está acontecendo muito. Vocês fizeram uma cobertura super interessante no Nordeste do Brasil, até vocês exibiram um vídeo algumas semanas atrás, acho que o Pesadelo Branco, alguma coisa assim, não? Isso, a gente deu esse nome, Foi o Guilherme Longo, o professor Guilherme Longo, lá da Federal do Rio Grande do Norte, do projeto De Olho nos Corais. A gente esteve com eles vão aparecer no último episódio do Vida no Azul. E a gente gravou com eles 1 ano atrás, nos Parrachos, lá, que é 1 hora de carro para o norte, né? De carro para o norte da capital, lá de Natal. E aí a gente fez um mergulho, estava bonito, legal e tal. E aí ele me mandou uma mensagem, falou, João, lembra o lugar que a gente mergulhou? Tá branco, coral, palitoa, né? A baba de boi lá que o mergulhador conhece, tudo branco. E aí ele me mandou essas imagens, falei, não, vamos montar um vídeo para divulgar isso. E agora está tendo relatos disso, você deve estar até mais por dentro disso, de vários outros lugares da costa do Nordeste, né, que está inteiro branqueado. É uma coisa assustadora. Tá. Triste. Cada vez mais intenso, né? O ano passado a gente teve, em 2019 até então, foi o branqueamento mais intenso, né, que a gente teve no Brasil, né? Não só por tempo, né, de duração, como da quantidade de
corais branqueados, né? Lá no Parque Marinho do Recife de Fora, em Porto Seguro, onde a gente trabalha, né, com coral vivo, praticamente 85% das colônias de corais cérebro branquearam, né? A gente teve uma mortalidade de milépora violentíssima, né? E os corais, tipo, o branqueamento começou em fevereiro, era setembro, outubro ainda estavam branqueados, para vocês terem ideia, né? Nossa, que loucura. Caramba, Isso que é triste, né? A frequência desses eventos está muito alta. Falando Muito. que não acontecia, mas, né, tinha um intervalo bom entre... E falando de corais brasileiros que geralmente são um pouco mais resistentes, né, a esses distúrbios todos aí, mas... Exatamente. É meio depressionante, eu detesto ficar deprimindo as pessoas, mas é inevitável. O mergulho em Recife de Coral é algo meio tudo, mas vamos lá, a gente segue trabalhando aí, temos mais informações hoje, né, e pessoas aí. Com certeza. Então vamos entrar num assunto que era dentro do tema de documentário, era um dos temas, era um dos tópicos mais abordados e questionados, né? Porque o pessoal tem... Vocês viram aqui várias perguntas ou até mesmo comentários surgindo. O pessoal tem muita curiosidade em saber por trás da câmera, tudo que está envolvido por trás, né, na produção de um documentário como esse, né? E acho que a gente poderia primeiro começar abordando ou falando qual a diferença de um filme para um documentário, né, em termos de produção, de equipe, de tudo que envolve. De logística, né? De logística, exato. O documentário de natureza, ele é uma equipe bem mais reduzida do que as pessoas imaginam. Tem casos e casos, né? A gente viu uma vez num festival de filme uma produção 3D da BBC que, meu Deus do céu, eles alugaram um container só para botar equipamento, porque tudo é duplicado, né? 3D é 2 câmeras. Então é monstruoso, mas via de regra bem menos do que um filme, um set de filmar, com certeza. E assim, varia muito também com a verba que tem disponível e o ambiente. Mas geralmente são 3, 4 pessoas que vão, né? Um diretor, um câmera, um produtor, mais a equipe local. Às vezes 2 câmeras, se é um comportamento raro, vai ficar escondido, né? E agora, como eu falei, é muito variável. A gente já fez o Planeta Azul 2, o Blue Planet 2, que a gente fez para a BBC, quando fez uma sequência, não sei se o pessoal viu aí, que é bem legal, que a moreia saltando fora d'água para caçar, né? A gente ficou 30 dias em Fernando de Noronha com uma equipe de 5 pessoas e no 24º dia que a gente conseguiu um belo ataque da moreia pegando caranguejo e tal. 2 câmeras, foi o primeiro trabalho que eu fiz, eu estava mais como assistente deles ali, depois eu fiz imagens também que foram para o filme, mas eles levaram 40 malas, 40 cases. Bah! Né? Mas naquela época eles estavam com um sistema de motor de câmera, né? Um slider que a gente chama, de movimentação de 3 eixos de câmera, que um engenheiro da BBC tinha feito à prova d'água. Então era eletrônico, a câmera ficava fazendo aqueles time-lapses, né? Gravando a maré baixar e mexendo tudo à prova d'água, porque tinha respingo. Então aquilo é um monte de equipamento. Algumas coisas de mergulho. A gente gravou em poça de maré, né? Então nem tinha equipamento de mergulho. Se fosse uma viagem de mergulho, iria mais umas 10 malas por baixo. Nossa. A gente já fez viagens para a BBC, nós 2 sozinhos, né? Para produções que tinham várias coisas picadas assim, e com 7, 8 malas, né? E eu de câmera, a Roberta de assistente fazendo making off. Então é muito variável. E quando por exemplo, coisas aqui que a gente faz nós mesmos, as produções nossas ou para a Globo, também varia 2 pessoas, 3. Eu, particularmente, acho assim, quanto mais reduzida a equipe para documentário, claro que tem um mínimo necessário ali, sim, mas eu não gosto de muita gente no campo, fazendo algazarra, fuzuê, interferindo né? no ambiente.
Mas é super variável. Não sei se você tem mais algum caso aí que você lembra, assim. É que realmente é aquela pergunta chata, né? Como que é? Ah, Sim. varia. Não sabe. Eu detesto essa resposta, mas varia. Mas uma curiosidade que um monte de gente tem que falar assim, nossa, Domingão Aventura, quantas pessoas vão? Geralmente nós dois. Nós dois, né? Claro que mais a equipe local, né? Barqueiro, né? Sim, mas a equipe de filmagem somos nós dois para Domingão Aventura. Mas a BBC varia bastante. Já teve viagem com geral... 2, 3, 4, máximo 5, 6 pessoas. Máximo, né? Mas em geral a equipe é bem enxuta mesmo. E também, claro, depende do comportamento que você vai pegar, se é uma coisa que você precisa de movimento de câmera, de uma pessoa para te ajudar na segurança a carregar tudo. Quando a gente fez o Seven Worlds, que foi o Planeta Sete Mundos, que era de ave. Então a gente entrava numa cabana, estava eu, um outro câmera, que a gente dividiu, né, o trabalho, e uma assistente, uma diretora. Então ela ajudava a gente, botava a gente na cabana e ia embora. Eu passava das 5 da manhã às 5 da tarde, sentado no chão do mato ali, esperando a ave dançar, fazer o negocinho, o display dela ali, né? E aí você fica ali sozinho praticamente, né? Todo o trabalho sozinho, não pode ter um barulho e tal. Então existe uma variação muito grande, tanto na maneira de montar, e tudo é relacionado ao ambiente, ao tipo de história que você quer, à verba que você tem, muita coisa, né? Sim. E acaba que tem muita coisa imprevisível, porque diferente daí de um filme que tem início, meio e fim desenhadinho, bonitinho para ser seguido, para ter um roteiro a ser seguido, tem muito imprevisto que pode acontecer, né? Ainda mais no ambiente aberto. Tem, mas assim, uma das coisas que mais me surpreendeu quando a gente começou a gravar com a BBC é que, a princípio, você tem um roteiro também. Eles falam, a ideia é filmar isso, aquilo, tem uma sequência. Aí, óbvio, né? No campo, tudo pode acontecer e você vai ajustando. Mas tem um roteiro. Eu acho, até quando a gente fez o Grandes Rios, né? Virou curioso porque é assim, esse roteiro virou o que a gente chamava de uma filosofia de trabalho. Se você não sabe o que você tem que perseguir, você não faz nada, né? Então, assim, você não vai falar, olha, sei lá, a gente está filmando a ariranha, por exemplo, na Amazônia. Você não vai, olha, eu quero que a ariranha entre de costa, que faça, dê uma cambalhota, pegue o filhote, faça isso. Né? Mas, infelizmente, parece piada, mas já vi muita gente, guia de campo, reclamar de pessoas que não são muito da área de documentário de natureza ou de outros filmes. E o cara vinha com um roteiro, eu preciso de uma cena assim, assado. E esse pessoal da BBC, eles são muito naturalistas mesmo. Então, assim, são pessoas amantes da natureza, que antes de, né, não só gostam da parte de filmagem, mas têm um conhecimento, têm uma noção de campo. E eles chegam e falam, olha, eu sei que esse bicho se comporta dessa maneira, é uma história de cuidado parental, a gente quer mostrar como que os bichos, ou sei lá, uma história de como o bicho se vira durante a seca na Amazônia. Sim. Então a gente vem com uma ideia geral e fala, olha, o sonho da nossa vida é pegar essa cena assim, assado, né? Agora, se não acontece, a gente tem que recontar a história que é verdade ali. E outra coisa muito importante, isso é uma coisa que foge muito da maioria das pessoas, que a gente como biólogo, a gente pensa na informação como cientista. Qual informação que eu vou passar? A ariranha, ela cuida do filhote, ela se reproduz na seca, ela fica tempo na loca, daí ela sai. Então a gente sempre vem com essa, né, um monte de coisa. E a parte de quem vai fazer filmagem, né, de filme, de documentário, que é uma linguagem visual, né, audiovisual, a pessoa, a primeira coisa que ela fala para você não é a história de vida inteira da ariranha, a biologia da ariranha. Também é importante, mas ela vira e fala, eu quero passar uma noção visual de que essa época é uma época de tranquilidade para elas. Essa é uma época que tem muita comida. Então eu queria cenas delas descansando, eu quero um bocejo. É um momento que o bicho tem mais comida, mais recursos disponíveis, traduzindo para o biologês. E ele vai descansar. E para a pessoa entender isso, né, eu preciso disso. Então, a linguagem de filme, de documentário, que é entretenimento, a gente põe, né, diferentes graus detalhados de informação, ela requer esse cuidado. Quando a gente fez eu lembro até, por exemplo, duas sequências curiosas.
uma dos botos, o boto rosa ou o boto vermelho da Amazônia, Na Amazônia. quando eu conversei com o diretor, ele falou, eu não sei o que a gente vai conseguir filmar lá. É um bicho, um ícone da Amazônia, eu quero imagens dele embaixo d'água e tal, mas o que a gente vai conseguir? E ele falou, não, mas o que eu mais quero com esse bicho é um clima de um bicho todo estranho, bonito, mas estranho, carismático, muito mágico. E aí ele falou assim, eu quero um Edwards Mãos de Tesoura, ele falou assim, né? Nossa. Né, mas é verdade, quem viu o filme é um cara que ele era todo estranho, carismático, bonito, mas uma coisa, né? E o Boto Cor-de-Rosa era isso. Então ele vem não com né, o biologês do negócio, ele vem, olha, eu quero esse visual. E aí a gente vai pensando, uma coisa fundamental as pessoas entenderem, que principalmente cientistas têm essa cabeça. O documentário não é só a narração, né? Só o texto. O documentário, ele é a imagem, é o som. Então, se você bota uma imagem mais escura, você passa aí já a ideia de que está frio, por exemplo. Né? Esse visual é muito importante. Então, o diretor fala, João, eu preciso que com as suas imagens, sem falar nada, você mostre que está frio. Ou você mostre que o bicho está preocupado, ou você mostre que o bicho está nervoso, né? Então, tudo isso influencia o ângulo que você vai pegar, a taxa de quadros que você vai filmar do movimento, o movimento da câmera, se vai ter movimento ou não. Né? Se o bicho está indo da esquerda para a direita, depois ele vai da direita para a esquerda, ele está procurando alguma coisa, ele não tem um senso de direção. Então, essa linguagem é super complexa e muitas vezes isso vai no roteiro, não só o que tem que sair dali. E aí, com essa cabeça, com a cabeça de biólogo, você tem que interpretar o que o bicho está fazendo, né? E improvisar. Olha, fulano, você queria a ariranha parindo filhotinho, sei lá o que, não deu certo. Mas ela pegou um peixe desse tamanho e ela comeu e descansou do jeito que... Vamos, né? Então a gente refaz. Mas uma coisa que o João falou, assim, várias vezes a gente trabalha com cientistas e até a gente passou por essa transformação, né? Nessa transição da vida acadêmica para essa parte de mídia. Assim, vira a gente pega um roteiro ou até uma narração que a pessoa quer colocar e é extremamente detalhado, muita coisa assim, praticamente descrevendo a imagem. Então, tem que fazer esse balanceamento, porque muita coisa, é o que o João falou, a imagem já fala. Né? Sim. Para não cansar as pessoas que estão assistindo. Tem também. até um comentário aqui, do Gil Ferreira. Não, quem que é Gil? Ferreira aqui. Tá meio apagado aqui para mim o nome. Mas deixar registrado, né, que as imagens de vocês junto com a narração traz informação. Com certeza, a narração, o texto é importantíssimo, né? Mas o ideal para uma pessoa que trabalha com filme é o seguinte, a gente assistir o filme sem narração, sem nada. E você falar, eu entendi o que está acontecendo. Eu entendi que esse bicho está nervoso, eu entendi que esse bicho está indo para essa direção, né? E se você consegue isso, mais a tua narração, mais o som, aí é o serviço completo. Né? A regra é mostre, não fale. Essa é a regra básica do documentário. Você tem que mostrar. É uma linguagem audiovisual. Se fica só dependendo, apoiado no texto, é uma muleta. Você está falando uma coisa com a imagem de outra. Né? Mas é contraintuitivo. Eu demorei para aprender isso. Né? E eu acho que depois que você vai pegando jeito, mas... Sim. Ô, João e Roberta, me diz uma coisa. E o tempo demandado para edição, como é que é isso? Vocês levaram dias lá registrando e depois para edição. Como que funciona? Vida no Azul foi assim, 10 anos filmando e depois um ano com a bunda quadrada, porque, dá trabalho, viu? Você imagina. Mas assim, de novo, aquela coisa, é muito variável, né? Tem matérias, coisas de TV que a gente tem que correr com a edição, porque é tudo muito corrido mesmo. E a gente vai pegando jeito, né? Então, tem matérias de TV que em um dia, 2, a gente senta e edita. Mas tem projetos grandes de documentário que tem uma super preocupação com a sequência, com o áudio, tudo, né? Então, ela passa por um processo de pré-edição, uma organização, joga ali as imagens, tenta ver aquela história. Aí você faz um refinamento e tal. Mas para vocês terem uma ideia, um filme da BBC de 1 hora, ele pode levar ali 6, 8 semanas na edição. Isso é, depois de 3 anos gravando,
Os caras ficam o dia inteiro, a semana inteira, sentado na ilha de edição, com um diretor e ali vai, manda para o fulano lá, o cabeção da BBC assistir, gostei, não gostei, o pessoal dá palpite e volta. Terminou isso daí, sonorização, depois vai todo o tratamento de imagem, que muitas vezes é feito numa empresa separada. Então é um mega trabalho, assim. O Vida no Azul, a gente teve a ideia, né, com o nosso arquivo, mais algumas coisas que a gente complementou depois da ideia ter surgido, foi um ano direto, assim, quando eu não estava viajando, foi um ano, assim, para mim, me massacrou. No bom, eu gostei, foi maravilhoso, mas foi, né, demandou muita energia. Vou curtir minha casa. Ia para a ilha de edição, na masmorra. E aí, até que está assistindo a gente, o grande Edson Faria Júnior deu uma grande força, que também é biólogo, fez mestrado em biologia marinha. Fundamental, porque conhecia, quando eu falava de tal bicho, conhecia. Entrou na edição, arrematou algumas coisas que eu fiz, editou episódios dele mesmo. Então foi legal, mas foi um processo de um ano, né? Para 12 episódios. Por isso que dá dó, porque depois vai 30 minutos, a galera assiste, acabou já, puta, depois vai mais 2 anos. Dá trabalho. Nossa, imagino. Surgiram várias perguntas aqui sobre um mesmo tema e eu tinha até selecionado na nossa pauta para a gente conversar, que o pessoal é muito curioso com relação a isso. Dica para quem está começando, né? Porque quais seriam as principais dicas que vocês dariam para quem quer começar, né, a trilhar esse caminho de documentarista da natureza? Olha, eu acho assim, que existem caminhos dos mais variados possíveis, né? Imagino. Então, assim, eu vou dar uma dica que para mim é fundamental, que se aplica a todos, né? É não ter medo de fazer alguma coisa. Eu acho que muita gente vem para conversar com a gente, né? Uhum. Mas eu quero trabalhar nisso, como que eu começo? Ninguém vai chamar alguém para trabalhar, começar, assim, engajar uma outra pessoa num projeto de filmagem, se essa pessoa não tiver qualquer experiência em qualquer etapa dessa parte. Sim. Então, assim, existem vários cargos, várias coisas que as pessoas podem fazer, mas dentro das habilidades que aquela pessoa tem, eu sou bom de câmera, eu sou bom de texto, eu sei narrar, eu sei montar, eu sei editar. Então, eu acho que pegar essas habilidades e fazer alguma coisa. Hoje, tem YouTube, tem live de Instagram, tem 1000 coisas onde essas pessoas podem colocar. E com o celular você faz um vídeo. Uma vez a gente fez uma aula, né, lembra na disciplina do professor Paulo Guimarães, lá da USP? E ele chamou a gente para falar lá. E aí um aluno veio e falou assim, nossa, João, eu comecei a querer umas dicas, bater uma papo, ter umas ideias aqui, porque eu tenho um celular, adoro imagem, mas eu comprei uma lupa e eu sou entomólogo, na hora que eu vejo algum bicho diferente, eu vou lá com uma lupa, boto o meu celular e filmo esses bichos. Eu falei, cara, ele mostrou assim, achei super legal. Não precisa começar a competir com a BBC, mas eu falei, falei até para ele, você é o cara da lupa, aquele cara que tá todo mundo andando no campus e todas aquelas pessoas enxergam aquilo de uma maneira e você vai lá com o teu celular, pede com aquela lupa e vê aquele mundo de miniatura de uma maneira totalmente diferente, né? Com um negocinho que cabe no teu bolso e o seu conhecimento traz aquilo. Então, eu que não entendo nada de inseto, fiquei viajando. Falei, o que será que ele acha lá? Insetos, outros bichos também, aranhas e tal. Será que ele... né? Eu adoraria ver uma série disso aí. Um entomólogo no jardim, cara, isso aqui, ó, daí ele vem e explica para você e tal. Então, assim, você consegue fazer alguma coisa audiovisual com o celular na mão, né? E aí, claro, você quer fazer equipamento a mais, você quer fazer mergulho, mais caixa estanque, não sei o que, vai dificultando, vai aumentando. E outro conselho que eu acho, né, que a gente vê muito, as pessoas querem de cara fazer uma produção BBC, uma National Geographic, sabe? Então, assim, ter aquelas lentes enormes e tal. Trabalha com aquilo que você tem, não queira, sabe, buscar uma superprodução que custa dinheiro, sendo que com a sua criatividade, com aquilo que você tem, você consegue fazer alguma coisa legal. Né? Não sei se você já teve exemplos ou também
pessoas que perguntaram para você, acho que é a mesma coisa, né? Tem muita gente que vem falar assim, eu queria tanto, mas eu não tenho a câmera de cinema e tal. Mas a gente também não tinha quando começou. Demorou. Demorou? Vamos lá, já dá para falar que demorou décadas. Não, primeiro que apareceu da BBC, você não tinha a câmera que você tem hoje. Não tinha nada, não. Sabe, é tudo uma construção. Mas eu acho que muita gente às vezes encontra nessa limitação, sabe, uma desculpa, eu não posso porque eu não tenho dinheiro para comprar uma câmera de cinema, sabe? E dá aos pouquinhos. Eu acho que o brasileiro é um pouco legal nisso daí, porque o brasileiro não tem parafuso, bota fita crepe. Não, mas é sério. É verdade. E é legal, Jambra, já trabalhou gambiarra. com gente, não adianta ficar reclamando, sabe? Eu quero ter tudo que a super produtora tem. Não adianta. Então, pega aquilo que você tem e fala, o que eu posso fazer com aquilo? Faz o inverso, né? E isso abre a criatividade imensamente. Com certeza. Você pegar um celular e falar, eu tenho 1000 limitações. A lente não aproxima, né, ela foca só uma certa distância, a imagem sempre fica nesse aspecto. Mas se você falar, o que eu posso fazer com isso? Isso liberta. Você fala, não, eu vou tentar fazer isso de uma maneira diferente. Eu vou tentar fazer essa imagem num outro ângulo, eu vou tentar jogar por uma perspectiva, vou meter uma lupa na frente, né? Então, eu acho isso é fundamental. Nem que seja com celular, para botar no YouTube, né? Mas se alguém chegar para mim e falar, João, eu queria trabalhar e chegar com um videozinho no celular, eu fiz isso aqui no jardim da minha casa. Eu já vou ter uma ideia se o cara tem uma noção de enquadramento, se ele tem uma noção de história, se ele tem uma noção de de como se compõe uma história com diferentes takes, aberto, de perto, de longe e tal. Né? Isso é fundamental. Eu vou olhar e falar, eu sei que o cara não tem a última câmera do momento, eu sei que ele nunca trabalhou para super top produtora, mas ele tem um feeling legal. O que ele precisa melhorar aqui e lá, né? E aí você vai trazendo equipamentos e coisas que essas pessoas podem melhorar. Mas eu acho fundamental. E outra dica que a gente sempre dá é histórias, né? Que pra gente foi todo o diferencial. Até, como a gente falou, né? O Ivan Sazima, né, nosso orientador de mestrado, que tinha um olho assim para a história natural, para perceber situações. E a gente levou isso para o trabalho de vídeo também. Né? Se você não tem uma história para contar, é difícil alguém chegar assim, você nunca fez nada. Fulano, pega você pelo braço, agora você vai lá e você vai filmar esse peixinho fazendo isso, aquilo, porque eu vou contar essa história. Agora, se você tem a sua história, conversa com um amigo, fala, puxa, pode ser uma coisinha simples de história natural, um bicho está predando, está comendo um outro bichinho num lugar que eu nunca vi, de uma maneira diferente. Aqui tem um bicho que cuida dos filhotes, eu quero contar esse desenvolvimento, mais simples que seja. Você tem uma história diferente, né? Você primeiro pensa nessa informação, depois na estética que você vai aplicar, isso te traz a possibilidade de você trazer essa história. Agora, se você fica ali, você não sabe contar, né? Todo livro, vídeo, qualquer coisa começa com uma história. E essa informação é fundamental. Né? E isso trouxe muito pra gente. A gente começou com o Globo Repórter, aqueles programa Terra da Gente, porque a gente levava, olha, tem um peixe aqui que ele faz uma horta, ele defende a área lá e daí vem um cardume de peixe e arrebenta aquilo e ele protege. Tem um peixe que muda de cor para sinalizar que ele quer ser limpo. Aí o pessoal falou, nossa, que história legal, vamos fazer, né? E a gente também fazia até matéria para revista também. Sim, muita coisa. Até esquecemos de falar. Que a produtora, no caso, tinha uma revista, na época que a gente começou a revista Terra da Gente, que era sobre natureza, comportamento animal, conservação. E a gente escrevia, mas primeiro, vocês querem essa história? E eles, escreve aí. Então, tá ligado com história, ter um assunto interessante e saber escrever também. Ainda mais em tempos atuais, né? Que parece que as pessoas deixam isso tão em segundo plano, né? Sim. Escrevam bem. Storytelling é fundamental. A revista Terra da Gente foi muito legal nesse aspecto mesmo, porque eles não iam chegar assim, João, vai lá, Roberta, vai lá e escreve sobre tal coisa. A gente chegava e, tem um amigo que estuda aranha, ele descobriu que tem uma aranha zumbi. O bicho, a vespa parasitoide bota um ovo na aranha, a aranha fica louca, faz uma teia maluca e depois a vespa sai de dentro dela. Eu jamais ia descobrir isso
né? Se eu não tivesse Sim. falado, era o Marcelo Gonzaga, né, e batido papo, ele falou, meu, aranha zumbi, vou vender isso aí, vamos fazer aranha zumbi e tal. Os caras da Terra da Gente, meu, nunca ouvi falar. Fotos minhas, dele, principalmente dele, e fizemos a história. Mas isso me ensinou muita coisa, né? Acho que é fundamental. Nossa, super dicas, né? Nada melhor Eu do que falo porque, ouvir. assim, muita gente vem pedir dica pra gente. Ah, Sim, que câmera que eu uso, que lente, que isso. abertura. Putz, isso aí é um saco, porque é coisa sim, técnica, entendeu? sim, Eles falam assim, o cara que está começando, ele fica falando de equipamento. O cara que está intermediário, ele fala dos settings da câmera. E o cara que é super experiente, é um grande mestre, ele fala da luz. Ele fala sabe, do sim. sentimento que você vai botar na imagem. Então, eu brinco, né, que hoje, se você for no YouTube e botar lá tutorial como montar uma bomba atômica, deve ter. Hoje você Não tem duvido. tudo. Sim, Tem tutorial para tudo. Então, assim, como lidar com câmera X? Vai lá, mete um tutorial lá, tem zilhões. Baixa da internet um curso, tutorial, põe vídeo, você vai aprender o técnico, entendeu? Isso eu não vou, sabe, ficar dando dicas assim, não, usa. sim. Às vezes, claro, né? Olha, a gente tem uma baita experiência de campo, então usa tal lente assim, essa lente dá para fazer isso, olha, aqui esse setting de câmera nessa situação vai te dar uma imagem que você quer, né? A gente já tem essas coisas de cor na cabeça. Mas assim, é impressionante como as pessoas priorizam muito a questão técnica, principalmente a questão, os brinquedos, né, os equipamentos, e esquecem o que é o mais importante, que é a filosofia, que é estudar, que ir atrás das coisas. Essa filosofia da imagem é que traz o que você vai usar. Então, é muito comum, a gente tá com o diretor da BBC, ele fala, João, eu queria uma imagem que mostrasse tal coisa, tal animal, né, com uma cor muito bonita, que desse para ver a cor do bicho e que desse que o movimento ficasse suave, mas que mostrasse ele indo de um lugar para o outro. E aí eu vou falar para ele, não, então vamos usar tal lente, vai ficar bonito e vai dar um ar bucólico porque você quer ou não, né? Uhum. Vamos usar tal taxa de quadros por segundo. E aí vai lá e olha, puxa, é isso que você quer? É esse o sentimento da imagem que você quer? Essa técnica de pintura, vamos dizer assim, que você quer? Essa técnica de pintura no vídeo, na foto, ela requer, claro, um monte de conhecimento, mas o mais importante é você ter a imagem da arte. Você tem que aprender a enxergar aquilo que a câmera vai fabricar. Sim. Nossos olhos são totalmente diferentes. A câmera vai gravar uma taxa de quadro X, com a lente X, vai desfocar o fundo ou não vai, a luz, as cores que você vai poder mexer depois. E depois de um tempo, claro, você consegue imaginar o que a câmera está vendo ali. Mas essa parte toda, ela é técnica chatinha mesmo. Então, tem na internet, vai lá. Claro que a gente troca ideias disso o tempo todo, né? Mas não é só isso, acho que essa é a mensagem mais importante, que a gente sempre fala para as pessoas, esqueçam um pouco os brinquedos e pensem na filosofia da imagem. Ótimo. Tem algumas perguntinhas aqui. Será que no ramo da veterinária dá para se incluir nessa área? Dá. Com certeza. Dá, com certeza. Até vira e mexe, a gente tem colaboração de veterinários, né, em matérias nossas. Dá porque tudo depende da maneira como você vai se encaixar nessa parte audiovisual. O conhecimento que você tem vai contar histórias para essa área mais da veterinária. Você vai enxergar as coisas de uma maneira diferente. E a linguagem é infinita, assim, com certeza, né? Uma das maneiras que essas pessoas mais técnicas, um pouco da área nossa aqui, de biologia ou acadêmicos entram nas produções de documentário é num cargo de pesquisador, que a gente chama, né? Sim. Então, vamos ter, por exemplo, tem documentários lindos da BBC sobre evolução dos cachorros, gatos ou outros animais. E um veterinário ali como pesquisador seria incrível. Ele vai te dar informações, olha, a fisiologia do bicho, esse dá para mostrar semelhanças, diferenças, como houve evolução ou não, né? Então, é super legal, com certeza. Sim. Eu tenho uma pergunta bem interessante aqui. Qual a dificuldade de trazer canal sobre natureza para a grade de TV aberta no Brasil? É demanda ou cultura? Então, essa é uma pergunta complicada, porque
Você quer falar? Sim. É difícil, né? Mas para TV aberta, porque o que a gente vê tem um interesse. Tipo, o Domingão Aventura, porque TV aberta, TV a cabo também, mas TV aberta, isso é bem claro, vive da questão dos pontos, né? Da audiência. E o Domingão Aventura sempre vai muito bem. Imagina, um domingo à tarde. 12 anos no ar, 13 anos no ar. Tá muito tempo e assim. Domingo à tarde. Então. E a gente tá concorrendo. As outras atrações do programa, né? É Dança dos Famosos, é a atriz, perdão, que tá na novela, não sei das quantas, é cantor. Sim. São coisas extremamente populares. Extremamente populares. E o Domingão Aventura vai ali tranquilamente. Muitas vezes dá mais audiência do que esse tipo de conteúdo, então, que existe interesse, tem. Mas... Né, sempre tem. E agora, sim, isso é uma coisa geral no mundo, assim. Você tem... Por exemplo, o pessoal lá da Inglaterra, do Reino Unido, tem um histórico da BBC. Você tem um David Attenborough, que começou com 20 e poucos anos, que revolucionou. Você tem um monte de empresas especializadas nisso daí, uma cultura diferente, né? Então, lá você tem mais isso na TV aberta. Você tem aqui no Brasil, o que a gente teria o paralelo? Como a gente falou, a gente faz Domingão Aventura hoje, tem programas regionais lindos, tem o Globo Repórter que traz conteúdo de natureza. O Fantástico às vezes transmite também. O Fantástico transmite coisas da BBC. São uma variedade imensa de linguagens, né? Mas eu acho que tá lá, entendeu? Claro que a gente amante, aí você quer ver mais e mais e mais. A gente né? quer igual novela, né? Que seja e até vale a pena ver de novo. Mas existe também uma dificuldade de você trazer de fazer documentários, horas e horas de filme de alta qualidade, porque leva tempo, é caro, né? Então, galera, não é fácil não fazer uma hora de filme com o nível que vocês merecem receber aí. Né? Mas eu acho que tá ganhando espaço, não dá para falar que não é um sucesso hoje, pelo menos lá, você pegar as produtoras da Inglaterra, eles estão com serviço até as tampas. Agora o Covid bagunçou tudo, né? Mas tem muita coisa. Mas tem interesse, sim. Como vocês fazem para armazenar todos os arquivos de filmagem? Isso é um problema desgraçado. E é um monte de HD que tá tudo bagunçado. E essa pergunta me deixou nervoso, porque eu tenho que ir para o escritório arrumar 80 HDs. Tem coisa que eu tenho 6 cópias, tem coisa que eu não tenho. É um inferno. Vídeo devora. Só para vocês terem uma ideia, galera, a gente foi para a Amazônia esse ano, 40 dias. Eu voltei com 20 terabytes de imagem. É muito louco, assim. Antigamente, eu lembro quando eu comprei a primeira câmera digital... lá em São Paulo era uma Sonyzinha pequenininha, assim, com um cartãozinho de 16 megabytes, e a câmera gravava, era foto de 2 megapixels, né? Hoje, e tirava assim 15 fotos num cartão e uma foto por segundo. E hoje você pega uma filmadora que a gente usa aí, ela equivale a uma foto de 20 megapixels, a resolução dela, e ela faz 120 quadros em um segundo. Nossa. Então você, numa qualidade de compressão muito menor, devora cartão, é um inferno, tem que controlar o dedo, né? É HD mesmo, 1000 HDs. João, quando você começou a filmar, você teve um orientador ou foi um trabalho mais autônomo? Foi meio autônomo no começo. Foi autônomo. Eu aprendi com colegas, tutoriais, internet, depois fiz alguns workshops de fotografia, né, na Unicamp. Na época, eu lembro até hoje, fiz um curso de fotografia com o professor José Sabino. Foi super legal. Depois eu fiz um workshop nos Estados Unidos com um fotógrafo da National Geographic, o Franz Lanting, mas pouca coisa. Foi dando cabeçada. Agora, uma outra dica aqui, que mais me ensinou a filmar, especialmente filme, é editar. Sentar no computador, pegar aquelas imagens que você fez e tentar montar. Porque o tempo do vídeo, a nossa cabeça trabalha num tempo muito diferente do que o vídeo. É muito interessante isso. Erro mais comum de todas as pessoas que começam a filmar. Dura muito pouco as imagens. Mexe demais a câmera.
fica dando zoom e para frente, para trás e tal. O zoom é terrível. O zoom chega a dar... E aí eu começava a filmar e eu olhava, nossa, arrebentei nas imagens. Quando eu botava no computador, não dava para montar um vídeo, porque a hora que eu começava a ver já mudava o zoom. Então, assim, não tinha as imagens de perto, de longe, que os planos abertos e fechados que a gente fala. Então, editar, eu acho que é a melhor ferramenta para uma pessoa aprender a filmar. E ser extremamente crítico com o próprio trabalho. Assistir e tentar destroçar o que está acontecendo ali, né? Em termos técnicos. Essa imagem de perto, de longe, quantas de perto, quantas de longe, quantas abertas, qual a duração de cada imagem, por que eu gostei dessa imagem, né? E hoje tem canais lindos no YouTube que fazem análises de filmes, de Hollywood, mil coisas, né? Que lá você controla tudo. O diretor controla onde está o ator, a lente que vai usar tudo. Então eles falam, né? Isso modifica. A gente tem uma limitação um pouco maior em documentários de natureza, mas fundamental. Dica mais quente que essa, impossível. Olha aí. Como conseguir recursos para a expedição? A parte financeira envolvida na coisa. Também quero saber, você sabe? Nossa, tá difícil, hein? Para pesquisa no Brasil, a gente já rala até... Super difícil. É difícil. Eu sou péssimo para isso. Né? Pro Domingão a gente tem, né, a Globo que financia as viagens de gravação. É um serviço, né? Daí eles estão serviço, pagando. Agora. Não é um. Agora, financiamento. Financiamento, para comer como pesquisa, assim, você tem que criar um projeto e ir atrás de patrocínio. Eu sou péssimo para isso, realmente, uma pessoa incompetente aqui. Mas não, é verdade, pô. Mas você tem que aproveitar oportunidades, editais, realmente. Uma pergunta que eu não sou a pessoa mais indicada para responder. Eu fico de saco cheio quando não tem dinheiro para projeto. Começo a fazer alguma coisa em algum lugar. Vamos lá, pega, vai, gasta mesmo do dinheiro dentro do possível, né? Se não tem dinheiro, vai perto, faz no quintal. Mas eu fico nervoso quando não consigo fazer as expedições. Eu tenho que fazer alguma coisa. Pergunta técnica aqui. Que programa de edição vocês utilizam? Eu já usei alguns programas diferentes. Antigamente usava um chamado Edios, que ninguém usa mais. Aí hoje eu estou usando o Final Cut Pro da Apple, mas recentemente também mudei para o DaVinci Resolve, que é, aliás, gratuito, um programa com ajuste de cor e tal. Maravilhoso, DaVinci. E João e Roberta, é muito difícil conseguir estágio nessa área? É complicado, porque... É complicado, né? Porque, assim, você não tem... Você vai para a Inglaterra, lá, por exemplo, em Bristol, tem 800 companhias, né? Que estão fazendo milhões de filmes de natureza para tudo quanto é plataforma, né? De BBC, Netflix, National Geographic, Animal Planet e tal. Aqui no Brasil, a gente trabalha ou para eles ou com projetos nossos pequenos. Então, assim, realmente é muito difícil. Quando surge alguma demanda... Às vezes você precisa de colaborações, né? Ou quando surge um projeto. Então é tudo assim. Mas essa indústria de filme é assim, até cara de Hollywood. Né? Tem uma coisa para fazer e dura. É um projeto, sabe? O pessoal de pesquisa entende muito bem isso. Você tem um projeto ali, 2 anos, acabou. Às vezes você encaixa alguém naquele projeto, às vezes você tem verba. Mas, sinto em dizer, não é tão fácil se arrumar um estágio, né? Sim. Mas acontece às vezes. O pessoal está perguntando bastante aqui, depois que terminar o Vida no Azul, aonde vai ficar disponível, de que forma o pessoal vai ter acesso? A gente tem um acordo com a Animal Planet por alguns anos, então aqui no Brasil vai ficar com eles e vai ser reprisado. Eles geralmente reprisam, né, várias vezes as produções, então... Robertinha, que fica antenada sempre aqui, ela posta tudo aí e vai dar uma reprisada legal. Pelo menos o que aconteceu na série anterior, passou vários horários, várias vezes. Tem mais 2 episódios inéditos e depois eu vou ficar de olho nas informações de reprise que eu ainda não tenho e eu vou postando no meu Insta, faço o João postando dele também, que o João é mais devagar para postar. Nasci velho, então
no Instagram para mim é novidade. Vovô João. Mas acho que eu fico tanto tempo com câmera que chega aqui, eu já olho o celular e já sai daqui. Mas eu tô melhorando isso aí, a Robertinha tá... Melhorando? Nossa. Bom, João e Roberta, a gente já tá com 1h30 de live, 1h35 praticamente. Eu imaginei que... Sim, por mais que eu tentei enxugar essa pauta, eu sabia que ia dar pano para manga, né? E o pessoal pergunta bastante, né? O assunto, o tema desperta bastante curiosidade. Que legal. Ó, só para responder aqui, que o pessoal tá falando que é informação importante, mas se vai ter on demand no Vida no Azul. Eu não sei. Eu tô torcendo que sim. No Animal Planet, né? Não Poxa. sei. Mas eu não sei. Eles ainda, por enquanto, não têm. Pode ser que depois que os episódios inéditos todos forem pro ar, né? Pode ser. Mas, canal Robertinha de Instagram aqui, o nosso, vamos avisar tudo. A gente posta se tiver alguma novidade. Espero que sim. Mas o Grandes Rios da Terra, que a gente trabalhou, que eu falei antes, tá lá no On Demand. Tá no On Demand, vale a pena ver que é bonito. É lindo. Muito bom. Bom, olha, eu não tenho palavras para agradecer, João e Roberta, a disponibilidade de vocês, a atenção de vocês, de estar aqui com a gente essa noite para trazer um pouquinho de todo esse conhecimento, essa vasta experiência que vocês têm, que trazem para a gente coisas imagens e cenas tão emocionantes que tocam, como eu comentei no episódio de ontem do Vida no Azul. É um prazer mesmo ter vocês aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Obrigada mesmo, Leandro. Parabéns, imagina. Parabéns pelas lives e continue sempre. Pra gente é uma honra poder falar com você. Adoramos e a gente está de olho. Toda quinta-feira, às 8 da noite, a gente liga no Reef Bank. Ótimo. A gente teve muitas perguntas sobre a disponibilidade dessas lives, né? Então, conversando com a nossa equipe, a gente vai lançar provavelmente na semana que vem o nosso canal no YouTube e disponibilizar todas essas lives. A gente vai fazer uma edição certinha, bonitinha, e para disponibilizar para vocês, tá joia? E para quem ficou com a gente até agora, dando spoiler da semana que vem, a gente vai abordar um tema muito interessante que é o ecossistema manguezal. Para vocês terem ideia, o tema da nossa live da semana que vem é Manguezais, os guardiões das zonas costeiras. A gente vai receber a professora Marília Lignon, ela é da Unesp, do campus de Registro, e é membro na IUCN, né, na União Nacional da Conservação da Natureza, do grupo específico que trabalha com manguezais. Então, a gente vai fazer uma abordagem bem interessante desse ecossistema, conectividade com outros ecossistemas, que bichos que vivem ali, como é que está a conservação do mangue no Brasil. Muita coisa interessante. Que legal. Tá de parabéns pelo tema aí, vai ser bem legal mesmo. Vamos assistir com certeza. Queria aproveitar para agradecer a galera toda, um monte de recado bonito aqui. Muitos elogios para vocês. Falaram que a Roberta tem que aparecer mais em lives também. Obrigada, gente. Tem mesmo. Vou começar a invadir as lives do João Paulo. Obrigada. Obrigado a todo mundo aí. Boa noite. Fiquem em casa. Bom descanso. Para você também. Tchau. Boa noite. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.